Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Mais uma vez aqui com os irmãos para este momento importante da vida da igreja em que se celebra a Páscoa. E aqui estou em nome de Jesus para que juntos nós possamos participar da nossa ceia hoje, também meditar um pouco a respeito do significado da Páscoa. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite. O texto que eu escolhi para a gente meditar nesta noite, entre eles está João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, e eu gostaria de ler para os amados. Diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta declaração do evangelista está se referindo a Jesus Cristo. Este período de Páscoa, ele é um período que nós deveríamos refletir bastante acerca de como está a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós vivemos num período bem difícil da história humana, aquele período em que Paulo já enxergava nas suas visões, em que teríamos tempos trabalhosos, onde os homens seriam desafeiçoados de Deus, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E nós vemos isso no nosso dia a dia. No passado, um período como esse, que se costumava chamar de Quaresma, havia uma preparação espiritual, onde as pessoas tinham mais temor, procuravam se afastar das atividades e viver uma vida mais reclusa para se dedicar à meditação da palavra de Deus. Hoje é diferente. A primeira menção da Páscoa nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 13, onde Deus, antes de lançar a última praga sobre o Egito, que foi o nocaute praticamente em Faraó e na sua obstinação, o Senhor chama Arão, chama Moisés em particular e diz para ele fazer a preparação da Páscoa, ou seja, chamava o povo de Israel e cada família ia preparar um cordeiro, matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, separar. Esse cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem defeito, e era para ser assado esse cordeiro e comido junto com os familiares. Então, por exemplo, se uma família tinha 5 pessoas, mas o cordeiro dava suficiente para 8, 10 pessoas, então eles convidavam os vizinhos e juntos eles comiam aquele cordeiro. Não era para ser cozido, era para ser assado. E tinha também alguns elementos nessa ceia. Tinha ervas amargas, os pães tinham que ser sem fermento. Então a ordem de Deus era a seguinte: você mata o cordeiro, tira o sangue, e você aplica esse sangue nas ombreiras da porta, porque à meia-noite o anjo passará por cima das vossas casas em direção ao Egito. E aí a casa que estiver com esse sangue pintado nas portas, o anjo da morte não punirá os filhos de Israel. E foi justamente isso que aconteceu. Os israelitas
E foi justamente isso o que aconteceu. Os israelitas, orientados por Moisés e Arão, pegaram o cordeiro, mataram, tiraram o sangue, assaram e comeram. Agora, uma coisa particular interessante, aquele sangue passado nas portas era para proteger os elementos que estavam dentro da casa. Não era para proteger a casa, era para proteger as pessoas que estavam ali dentro da casa. Era o sangue do cordeiro que beneficiaria e pouparia os primogênitos dos israelitas. Era a proteção para a família. É como diz o Salmo 127, amados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar os que a edificam. Mas uma particularidade daquela ceia era justamente a maneira como eles iam comer. Não era uma ceia normal, não era um jantar onde eles ficavam à vontade, sentadinhos. Não. Eles estavam prontos. Eles tinham que comer preparados para quem vai viajar. Apressado. Tudo pronto. Porque a qualquer momento eles poderiam sair do Egito por conta da fúria de Faraó. Aconteceria isso depois. E o Senhor está explicando para eles aqui, estejam preparados para sair quando esse momento chegar. Isso é uma ilustração para nós também, né, amados? Porque nós estamos aqui neste mundo e nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode chamar a sua igreja. E se nós estivermos muito acomodados e displicentes, podemos ficar. Então é muito importante a gente entender esse processo de que nós estamos aqui de passagem, de que nós estamos aqui apenas por um tempo, estamos aqui caminhando na direção da nossa pátria celestial. E a qualquer momento o Senhor pode nos chamar, ou através de um arrebatamento, ou através de uma morte, né? O Senhor pode nos chamar de uma dessas maneiras, e nós temos que estar preparados. E Deus disse para o povo do Egito, lá os israelitas, vocês têm que estar preparados. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, um outro aspecto também a respeito do cordeiro, está no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, amados. Vejamos o que diz Isaías 53, versículo 7. Diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui o Isaías está falando a respeito do cordeiro, do servo sofredor. Usa esse termo cordeiro. É interessante como se desenvolve essa questão dos animais, no caso do gado, no caso de ovelhas, carneiros e cordeiros. A ovelha, ela é a que dá a cria. O carneiro é o que procria. E o cordeiro, ele é justamente aquele filho macho que serve exclusivamente para o abate. A carne dele é uma carne que é diferente da carne da ovelha, da carne do carneiro, da carne do bode, da carne da cabra, da carne do cabrito. É uma carne especialíssima, a carne do cordeiro. Uma das características também da ovelha é que ela não tem uma defesa. É o único animal que não tem uma defesa própria. Ela não tem este sistema de defesa contra predadores. Ela não tem. Uma outra coisa também, ela não tem habilidades para se defender, para lutar. Ela não desenvolveu, Deus não deu para esse animal esses recursos. Então, a ovelha ela é altamente dependente do pastor.
Então o pastor que descuida da sua ovelha a coloca em risco. E a ovelha que prescinde do cuidado do pastor também coloca a sua vida em risco. Uma outra característica da ovelha é que quando ela sente que vai morrer, ela fica triste, ela não come, ela se recolhe no seu canto e ela fica esperando a morte calmamente. É algo interessante essa característica da ovelha. E é interessante a gente notar que em determinados momentos Jesus ele desenvolveu essas características, ele apresentou essas características. Por exemplo, quando ele sentiu chegar o momento da sua morte, diz o texto bíblico que ele se entristeceu muito, falou que a sua alma estava triste até a morte. Então o Senhor, como um ser humano, ele sentiu muito aquele momento. E uma outra característica também é que o Senhor aceitou a sua condenação, né? O seu julgamento injusto e a sua condenação à morte pacificamente. Foi diferente dos outros que foram condenados, que esperneavam, gritavam e não queriam aquela punição. Jesus não. À semelhança das ovelhas, ele também aceitou pacificamente. O cordeiro mudo, como disse o profeta Isaías aqui, que eu vou repetir, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então aqui o Isaías já profetizava a respeito de qual seria o comportamento de Jesus quando chegasse o momento crucial da sua missão, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por esse desprendimento e demonstração de amor por nós. Mas também nós temos uma outra característica do Cordeiro que eu gostaria de apresentar, característica num outro aspecto que eu gostaria de apresentar, que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gostaria de ler com os irmãos. Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8, que diz assim, irmãos: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Essa história nós sabemos, que Deus fez aquele milagre, cumprindo a promessa a Abraão, deu-lhe um filho, já na sua velhice, e depois que esse filho já era um adolescente, o Senhor chama Abraão em particular e diz, Abraão, pega o teu filho Isaque, teu único filho, vai até o monte Moriá e sacrifica-o a mim. E Abraão pegou o seu jumento, pegou lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, pegou Isaque, alguns servos dele, vamos sacrificar, vamos subir. E caminharam. Quando chegou na base do monte, no início da montanha, Abraão falou para os servos, vocês fiquem aqui que nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Aí seguiu ele com Isaque, a lenha, cutelo e fogo. Foram subindo. Em determinado momento, o Isaque perguntou, pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Abraão disse assim, Deus proverá para si, meu filho. E aí nós conhecemos a história que Abraão pegou seu filho, amarrou-o, colocou sobre o altar e levantou a sua mão para imolar seu filho. Quando, antes de descer o cutelo para matar e sacrificar o Isaque, o anjo do Senhor bradou lá do céu, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, porque hoje eu sei que tu temes a Deus. Que coisa maravilhosa!
Aí, quando Abraão observa aquele chamado, aquele grito lá do alto, ele olhou e viu um cordeiro preso nos galhos de árvore lá. E aí ele sacrificou. O que é interessante nessa passagem, amados, é que Deus pediu para Abraão essa prova. E Abraão não negou a Deus o seu único filho. E uma coisa interessante nessa questão de obediência, Isaac também não reagiu, aceitou aquela iniciativa do pai dele. E aí Deus honrou aquela fé, a fé do Abraão. É muito interessante essa história, esse momento, para que a gente possa refletir, irmão. Abraão não negou a Deus o seu único filho amado. Deus também não negou aos pecadores o seu único filho, mas entregou-o para morrer na cruz em favor dos pecadores. Essa é um momento que a gente precisa refletir a respeito de que a obediência, ela tem que gerar ação, atitude. Abraão demonstrou temor, respeito e obediência a Deus, dando o seu filho. Deus demonstrou o seu amor imensurável por nós ao dar o seu único filho, para que através da sua morte na cruz nós pudéssemos receber perdão dos nossos pecados. Essa é uma passagem da Escritura que tem que estar sempre ressoando na nossa mente e nos nossos corações, amados. A Páscoa significa passar por cima, pular. Ou seja, Deus passou por cima dos primogênitos dos filhos de Israel, poupou-os por causa do sangue que estava marcado na porta da casa dos israelitas, mas penalizou todos os primogênitos dos egípcios, começando pelo filho de Faraó, e também matando inclusive o primogênito de todos os animais, para mostrar que o Senhor é Deus e que quando ele diz alguma coisa, ele cumpre, porque ele não é homem para mentir e ele não é filho de homem para se arrepender. Trazendo para os nossos momentos hoje, o judeu, quando ele celebra a Páscoa, ele colocou alguns outros elementos. Existe o cordeiro, existe as ervas amargas, existe os pães sem fermento, porque lá no passado era rápido, não dava tempo para fermentar a massa, então tinha que sair rapidamente, não deu tempo de levedar a massa. E eles seguem essa tradição. Eles incorporaram outros ingredientes à sua Páscoa, mas basicamente eles celebram a saída da escravidão do Egito sob Faraó. Para eles, para os judeus, essa é a Páscoa. É interessante que hoje eles continuam comendo o cordeiro assado. Na ceia não tem mais a figura do cordeiro assado. Na ceia, que nós celebramos o que na ceia? Nós celebramos a nossa saída, a libertação, aliás, do poder do pecado. O Senhor, ele nos livrou do poder do pecado. E também o Senhor nos tirou da inspiração e domínio de Satanás. Então, para nós a ceia representa justamente essa libertação. Libertação do pecado e libertação do poder de Satanás. Domínio de Satanás nas nossas vidas não existe mais, a não ser que nós queiramos. A carne e o sangue do Cordeiro significa o seguinte: Deus estava ali presente. O Cordeiro de Deus estava ali naquela ceia. Por isso que não havia necessidade de matar cordeiro para comê-lo, porque o Senhor estava ali cumprindo aquela promessa. Pena que os judeus tiveram todo o tempo o cordeiro do lado deles e nunca o identificaram como tal. Que nós possamos refletir nessa noite a respeito do Cordeiro de Deus
que é Jesus Cristo, que tira os pecados do mundo. Ao cearmos nesta noite, nós temos que lembrar o grande livramento que o Senhor trouxe para cada um de nós. Reflitamos sobre este momento, como tem sido a nossa vida diante do altar do Senhor, amados. Vamos consagrar agora os elementos. Estamos aqui, irmãos, com os elementos, o pão e o vinho, estabelecidos pelo Senhor Jesus para a ceia do Senhor, e vamos consagrar e vamos participar em honra, em louvor ao nosso Deus. A Escritura Sagrada diz que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice, cálice da nova aliança, do sangue dele, e disse: tomai este cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então nós consagramos o pão e o vinho diante do Senhor e dele vamos participar. Apresente ao Senhor. Ó Deus eterno, neste momento de graça, neste momento em que nós nos lembramos deste sacrifício que fizestes em nosso favor, consagramos diante do teu altar, Senhor, o pão que representa o teu corpo e o vinho que representa o teu sangue, Senhor. Fazemos isso em memória do Senhor, que a tua boa mão estenda-se sobre a vida de cada um de nós e que nós não esqueçamos de nenhum dos inúmeros benefícios que o Senhor fez por cada um de nós. Consagramos, louvamos e bendizemos o teu nome. Comei do pão. E bebei do vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias que são grandes. Abençoa o teu povo, os irmãos que em casa estão, não estamos no templo junto, como é hábito nosso. Porém, por conta deste momento excepcional, estamos cada um na nossa casa, mas o Senhor está em todos os lugares, então nós cremos que tu estás conosco, Senhor. Estende a tua boa mão e nos abençoa, e nos guarda, e nos protege em tempos tão difíceis. Só a tua boa mão e a tua graça para nos guardar e nos proteger, Senhor. É a oração que nós fazemos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar um aviso aqui para os amados, que na quarta-feira nós estaremos às 7h30 com a nossa palavra e também um momento de oração, né? E lembrando os irmãos das nossas 24 horas de oração. Nós ainda estamos nessa campanha, estamos orando ao Senhor para que se estabeleça o momento em que a gente vai mudar, é o Senhor que vai dar essa orientação para nós cremos nisso, mas eu quero aqui incentivar os irmãos que nós não percamos o nosso foco, que nós continuemos crendo, que nós não esmoreçamos, diz o Senhor, para nós orarmos sempre sem esmorecer, e também aproveitarmos e rogar ao Senhor que console os enlutados, que o Senhor estenda a sua mão, console o coração dos nossos queridos amados que perderam entes queridos, Senhor. Não esqueça disso, amados. É a minha oração e é o meu desejo, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, dê um resto de domingo muito abençoado e uma semana com muitas oportunidades para que possamos louvar, bendizer
e engrandecer o nome do Senhor. E possamos oferecer o nosso ombro àqueles que precisarem de consolo e de conselho. Deus abençoe. Paz seja com todos.